O telefone tocou como um grito no silêncio da noite lisboeta, rasgando o ar úmido de setembro. Ana, sentada secretária do seu gabinete no chiado, com pilhas de processos espalhados como folhas de outono, atendeu sem hesitar. Do outro lado da linha, um soluço entrecortado, familiar como o eco de uma canção de fado que nunca se apaga. Ana. Eles sabem. A minha mãe. Ela disse que eu sou uma vergonha para a família. Que o Alentejo não perdoa pecados assim. A voz de Sofia era um fio de seda rasgado, tremendo com a dor que só o sangue traído pode carregar. Ana sentiu o coração apertar-se como as cordas de uma guitarra portuguesa afinada no limite. 10 anos sem se verem, e ali estava ela, o crase eterno da Faculdade de Direito, a mulher que lhe roubara o fôlego num auditório poeirento do Porto, implorando por salvação. Sem pensar, Ana largou o telemóvel e correu para a rua, o Tejo brilhando sob as luzes da Ponte 25 de Abril como um espelho partido de promessas antigas. Lisboa, a cidade das 7 colinas, parecia conspirar naquela noite. Ana apanhou um táxi até ao bairro Alto, onde as ruas estreitas exalavam o cheiro de jasmim e vinho do Porto. O incidente, chamava-lhe assim, já no táxi, como se pudesse rotulá-lo num processo jurídico, começara horas antes, soube mais tarde. Sofia, a fadista errante que abandonara os palcos formais para cantar em tabernas escondidas de Alfama, fora confrontada pela família durante uma visita surpresa a Évora. O pai, um lavrador de olivas com mãos calejadas pelo sol alentejano, encontrara uma carta antiga, amarelada pelo tempo, endereçada a uma amante do passado de Sofia. Filha da puta, gritara ele, e quando as maldições que o fado tanto ama. A mãe, com o rosário entre os dedos, chorara em silêncio, invocando os santos para curar o que via como uma maldição. Sofia fugira para Lisboa, a cidade que sempre fora o seu refúgio, mas agora até ela parecia sufocante. Ana encontrou-a encostada à parede de um café escondido, o rosto pálido sob o chapéu de palha que usava para os ensaios. Os olhos verdes de Sofia, outrora cheios de fogo estudantil, estavam inchados de lágrimas. Ana, tu és a única que entende. Lembras-te daquela noite no Douro? Quando jurámos que o mundo não nos separaria? Ana sim, lembrava-se. Era o verão de 2013, após um exame de direito constitucional que as unira em beijos roubados entre vinhas. Sofia, com o seu cabelo solto como as ondas do Atlântico, sussurrara-lhe segredos sobre o desejo que a família alentejana sufocava. Mas o medo vencera, Sofia partira para Lisboa atrás de um sonho de fado e Ana ficara no Porto, enterrando o coração em livros de lei. Agora, ali, sob o luar que dançava nas azulejos das fachadas, Ana estendeu a mão. Vem comigo. Não estás sozinha. Entraram no apartamento de Ana, um espaço modesto no Príncipe Real, decorado com azulejos recuperados de uma casa antiga em Sintra, um capricho que Ana comprara para recordar as raízes. O ar cheirava a café forte e a livros de jurisprudência misturados com vinis da Amália Rodrigues. Sofia desabou no sofá, o corpo tremendo como uma folha ao vento. Ana preparou um chá de camomila, como a avó lhe ensinara nas noites frias do norte. Conta-me tudo, pediu, sentando-se ao lado dela, o joelho roçando de Sofia num toque que enviou eletricidade pelo ar. Sofia falou durante horas, o pai a deserdá-la, a mãe a implorar que se curasse num convento em Fátima, os irmãos a virarem-lhe as costas por medo do escândalo na aldeia. Eles dizem que sou um erro de Deus. Mas eu só amo Ana. Amo como o fado canta, com a alma exposta. Ana ouvia, o peito apertado pela saudade que as separara. Saudade, essa palavra portuguesa que não tem tradução, um vazio que dói como o mar batendo nas falésias da costa vicentina. Lembrou-se das noites em que sonhara com Sofia, imaginando-as juntas em Lisboa, passeando pelo terreiro do Paço, mãos dadas sem medo. Agora, o medo era real, mas o amor era mais forte. Eu ajudo-te, prometeu Ana. Sou advogada. Posso redigir papéis, proteger os teus direitos. Mas primeiro, descansa. Sofia adormeceu no ombro de Ana, o cheiro a lavanda do seu cabelo misturando-se ao perfume de gardenias da janela aberta. Naquela noite, enquanto o sino da igreja de São Roque badalava meia-noite, Ana jurou a si mesma, não deixaria o passado repetir-se.
Mas o destino, como o fado, tem as suas reviravoltas cruéis. Ao amanhecer, o sol infiltrou-se pelas persianas, pintando o quarto de tons alaranjados. Ana acordou com Sofia ainda aninhada contra si, o braço dela sobre a cintura como uma âncora. Por um momento, o mundo parou, só elas, duas almas entrelaçadas num casulo de lençóis amarfanhados. Sofia abriu os olhos devagar, um sorriso tímido despontando nos lábios. Obrigada por me salvares, outra vez. Riram-se baixinho, um riso que ecoava as gargalhadas livres da juventude. Ana preparou o pequeno almoço, pão de milho com queijo da Serra da Estrela e azeitonas pretas do Alentejo, uma homenagem às raízes de Sofia. Sentaram-se à mesa de azulejos, conversando sobre os anos perdidos. Sofia contara-lhe das noites em que cantara fado em casas de Alfama, a voz rouca evocando amores impossíveis. O fado é como nós, Ana, dor e beleza num só abraço. Saíram para a rua, o ar fresco de Lisboa envolvendo-as como um manto. Passearam pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes, e pararam num quiosque para cafés galão. Ana sentia o coração bater mais forte a cada olhar trocado. Eu nunca parei de pensar em ti, confessou, enquanto observavam as crianças brincarem no relvado. Sofia pegou-lhe na mão, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Nem eu. Eras o meu segredo guardado no peito, como uma melodia inacabada. Caminharam até ao mirador da Senhora do Monte, de onde a cidade se estendia como um tapete de telhados vermelhos e cúpulas douradas. Ali, sob o céu azul sem nuvens, beijaram-se pela primeira vez em 10 anos, um beijo suave, cheio de promessas, como o vinho do Douro envelhecido no tempo. Mas a euforia durou pouco. No gabinete de Ana, um processo urgente esperava, uma herança contestada por uma família alentejana, irónica ironia. Sofia, ao ver os papéis, empalideceu. É como o meu caso. Eles vão lutar pelo dinheiro, não pelo sangue. Ana usou a sua expertise para aconselhar, redigindo uma carta que protegia os direitos de Sofia contra a deserdança. A lei está do nosso lado agora. Portugal mudou, o casamento igual foi aprovado em 2010 e a sociedade avança. Mas Sofia balançou a cabeça, os olhos nublados. A lei muda, mas os corações não. A minha família ainda reza pelos meus demónios. As semanas seguintes foram um bálsamo. Ana levava Sofia a concertos de fado no Senhor Vinho, onde as guitarras choravam histórias de amores perdidos. Uma noite, Sofia subiu ao palco improvisado, dedicando uma canção a uma advogada que me devolveu a voz. A plateia aplaudiu, alheia ao segredo que pulsava entre as notas. Ana, na primeira fila, sentiu lágrimas quentes. Era o fado delas, cantado em voz alta. Depois, voltaram ao apartamento, onde conversas se estendiam até ao amanhecer. Falavam de sonhos, Ana de abrir um gabinete para direitos LGBTQ em Lisboa, Sofia de gravar um álbum inspirado nas mulheres que amara. O toque delas tornava-se mais ousado, mãos que se demoravam na cintura, beijos que se alongavam como o Tejo ao entardecer. Contudo, as sombras familiares espreitavam. Um telefonema da mãe de Ana, de Vila Nova de Gaia, quebrou o encanto. Filha, quando vens ao Porto? O teu pai quer te ver. E traz um rapaz decente, para variar. Ana riu nervosamente, mas o peso caiu. A família dela, católica devota com missas dominicais na Sé do Porto, nunca soubera do seu segredo. Mãe, estou bem. O trabalho consome. Mas Sofia ouviu e o seu rosto ensombrou-se. Não me escondas, Ana. Não como eu escondi por tanto tempo. A tensão cresceu, um sussurro de dúvida no ar. A pressão familiar começou a infiltrar-se como a névoa do Douro nas manhãs de outono. Ana recebeu uma carta da avó, escrita à mão em papel perfumado com lavanda do Minho. Minha neta querida, reza pela tua alma. Ouvi rumores no Porto sobre mulheres que se perdem no pecado da cidade grande. Ana amassou o papel, mas as palavras ecoavam. Sofia, por seu lado, enfrentava o silêncio ensurdecedor da família. Nenhum telefonema, nenhuma visita.
Em Évora, o pai vendia as olivas sem mencionar o nome dela, como se fosse um fruto podre na colheita. Para afastar as nuvens, Ana planeou uma escapadela a Sintra, a terra dos palácios de contos de fadas. Alugaram um carro, um Fiat antigo, pintado de azul como os azulejos de Lisboa, e partiram ao amanhecer, o rádio tocando fado de Marisa. A estrada serpenteava entre eucaliptos, o ar cheirando a pinho e mar. Em Sintra, visitaram o Palácio da Pena, com as suas torres coloridas subindo ao céu como sonhos arquitetônicos. Isto é como nós, disse Sofia, apontando para as paredes de azulejos que contavam histórias de rainhas e amantes. Beleza frágil, mas eterna. Subiram ao Castelo dos Mouros, mãos dadas entre as ruínas cobertas de era, sentindo o vento atlântico que sussurrava segredos antigos. Na Quinta da Regaleira, o jardim iniciático, elas exploraram túneis subterrâneos iluminados por lanternas. É como mergulhar no nosso passado, murmurou Ana, a voz ecoando nas paredes úmidas. Emergiu uma memória. Na faculdade, elas haviam explorado as caves de vinho no Douro, embriagadas não só pelo Porto Ruby, mas pelo primeiro toque de lábios. Sofia parou junto à torre invertida, um poço espiral que simbolizava a descida ao submundo. Eu desci tão fundo sem ti. Mas agora subimos juntas. O beijo ali, no coração da terra, foi profundo, selando um pacto silencioso contra o mundo. De regresso a Lisboa, a rotina retomou, mas com uma intimidade nova. Ana integrava Sofia no seu círculo, jantares com colegas de tribunal no Time Out Market, onde provavam cataplana de marisco e conversavam sobre reformas legais. Uma amiga, a juíza Maria, ergueu uma sobrancelha ao ver as mãos delas entrelaçadas. Finalmente, Ana? Pensei que eras alérgica ao amor. Riram, mas Ana sentiu o escrutínio. No trabalho, os boatos começaram. A advogada do Chiado tem uma musa fadista. Escândalo ou inspiração? Ana ignorava, focando-se num caso pro bono, defender uma jovem trans em Faro contra a discriminação familiar. É por ti, Sofia. Por nós. Sofia, inspirada, compôs uma canção, Saudade de Duas Almas, gravada num estúdio improvisado no apartamento. A letra falava de olivas alentejanas e leis lisboetas, decorações que desafiavam o rosário. Ana chorou ao ouvi-la pela primeira vez, o violão de Sofia vibrando como o pulsar do seu próprio peito. És a minha musa agora, sussurrou Sofia, puxando-a para um abraço que durou até o sol nascer. Mas o idílio rachou com um telefonema do Porto. O pai de Ana, um reformado da EFASEC com bigode grisalho e orgulho nortenho, anunciou uma visita. Vim resolver assuntos de família, filha. E trazer-te de volta à realidade. Ana empalideceu, imaginando confronto. Sofia, ao saber, retraiu-se. Diz-lhes a verdade, ou perco-te como perdi a mim mesma. A discussão que se seguiu foi a primeira fenda. Ana, prática como sempre, queria adiar. Sofia, passional como o fado, exigia honestidade imediata. Não sou um segredo para guardar no armário da lei, gritou ela, batendo a porta. Dias de silêncio seguiram, pontuados por mensagens hesitantes. Ana mergulhou no trabalho, ganhando casa em Faro com uma sentença que citava a Constituição de 1976 e o espírito de 25 de Abril. A jovem trans abraçou-a, lágrimas nos olhos, obrigada por lutar pelo que eu não posso. Mas à noite, sozinha, Ana ouvia gravações antigas de Sofia, a voz dela um bálsamo e uma ferida. Finalmente, reconciliaram-se num piquenique no Parque Eduardo VII, com pastéis de Belém e vinho verde. Perdoa-me, disse Ana. O medo é o meu velho inimigo. Sofia sorriu, traçando o rosto dela com os dedos. Então, enfrentemo-lo juntas. Como no fado, canta a dor para a curar. A visita do pai chegou como uma tempestade do Atlântico. Ele desceu na estação de Santa Polónia, fato cinzento e mala de couro, o olhar severo varrendo a multidão. Ana esperava-a no cais, o estômago embrulhado. Jantaram no cais do Sodré, num restaurante de mariscos onde o pai elogiou o vinho, mas franziu o sobrolho ao ver fotos de Ana com amigas no telemóvel. Quem é essa Sofia? Parece-te demasiado íntima.
Ana engoliu em seco o garfo parado sobre o arroz de marisco. É a minha companheira, pai. Má. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo tilintar dos copos vizinhos. O pai baixou a cabeça, murmurando algo sobre o que dirá a tua mãe, a igreja. Não gritou, não amaldiçoou, apenas se foi, deixando uma nota. Pensa na família, Ana. O Porto não esquece. Sofia consolou-a naquela noite, embalando-a como uma criança. Ele voltará. O amor familiar é como o fado, dói, mas persiste. Mas Ana duvidava, o peso social caindo como as chuvas de novembro. No tribunal, um colega conservador zombou, advogada dos direitos, mas não dos teus? Ela defendeu-se com argumentos afiados, mas por dentro rachava. O inverno lisboeta trouxe chuvas que lavavam as ruas de Alfama, mas não as mágoas acumuladas. Ana e Sofia encontraram refúgio em rotinas ternas, manhãs com ovos mexidos e pão alentejano torrado, tardes passeios pelo Lisboa Factory, onde artistas pintavam murais de sereias e guitarras. Sofia ensaiava novas canções, incorporando elementos do Porto que Ana lhe contava, as pontes de ferro, o vinho nas caves da Ribeira. O nosso fado é misto agora, ria ela, norte e sul num só lamento. Mas a pressão social alastrava como era nas paredes antigas. No gabinete de Ana, o sócio principal, um homem de Setúbal com sotaque carregado, convocou-a a ouvir falar da tua situação. Clientes conservadores podem fugir. Pensa no negócio. Ana rebateu com estatísticas. Portugal tem 80% de apoio à igualdade LGBTQ. O futuro é inclusivo. Ele sorriu condescendente. A lei é uma coisa, a tradição outra. Saiu do gabinete com o peito inflamado, mas semeando dúvidas. E se perdesse tudo pela verdade? Sofia enfrentava o seu próprio inferno. Um convite para um festival de fado em Coimbra chegou, mas com uma condição implícita: deixa os escândalos pessoais fora do palco. Ela recusou, optando por um concerto underground em Lisboa, no Music Box. Cantou para uma plateia de almas marginais, imigrantes, ativistas, amantes proibidos. Ana estava na primeira fila, o coração inchado de orgulho. Mas ao fim, uma mensagem anónima no telemóvel de Sofia: a tua família sabe. Cuidado com o que cantas, ou o Alentejo enterra-te viva. O pavor instalou-se. O conflito escalou numa noite de sábado, quando amigas comuns do Porto visitaram. O jantar no apartamento era para celebrar o aniversário de Ana, bacalhau à brás, vinho do Dão, risos iniciais. Mas Inês, a melhor amiga de Ana desde a faculdade, chegou com um olhar cúmplice demais. Então, a fadista? Ouvi histórias no norte. Cuidado, Ana, não estragues a reputação. Sofia, sentindo veneno, retirou-se para a cozinha. Ana seguiu-a, encontrando-a a tremer junto à janela. Ela é ciumenta, só isso. Mas Sofia chorou. Não é ciúme, é medo. O mesmo que me expulsou de casa. A discussão rebentou aberta. Inês, embriagada, soltou: Ana, tu és advogada. Como vais defender famílias se a tua própria é um caos? Sofia, ferida, revelou o passado. Eu amei primeiro, Inês. E tu sabias, mas nunca disseste. A revelação caiu como um raio. Inês havia contado aos pais de Ana, anos antes, um boato distorcido para protegê-la. Era pelo teu bem, defendeu-se ela. Mas o dano estava feito. Inês partiu em lágrimas, deixando um rastro de traição. Ana consolou Sofia, mas o incidente minou a confiança. Como posso confiar nos outros se até os amigos traem? Sofia, exausta, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de espaço para curar. Ana recusou, puxando-a para um abraço feroz. Não. Luta conosco, como no tribunal. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez desde a reunião, não carnal, mas uma entrega de almas, sussurrando promessas sob as estrelas visíveis da varanda.
O caso de Ana no tribunal ganhou ímpeto. Defendia agora uma associação LGBTQ contra discriminação em emprego, citando precedentes europeus. Vitória parcial veio, com uma indemnização simbólica, mas o eco foi grande. Jornais como o Público cobriram, mencionando a advogada lésbica que luta pelo invisível. Orgulho misturado com pavor, o nome de Ana espalhado, atraindo olhares no chiado. Sofia respondeu com arte, gravou Traição do Sangue, uma balada que subiu nas rádios independentes. Letras sobre famílias que cortam laços como oliveiras secas. Um produtor de Porto contactou-a, é cru, mas vende. Mas esconde o pessoal. Ela recusou, optando pela autenticidade. A família de Ana contra-atacou. A mãe ligou, voz trêmula, o teu pai está doente, Ana. Vem ao Porto. E deixa essa confusão. Ana foi, sozinha, deixando Sofia com um bilhete, volte mais forte. No hospital de Gaia, encontrou o pai pálido, tubos no braço. Filha, perdoa-me o silêncio. Eu amo-te, mas o mundo é cruel. Conversaram horas sobre a ditadura que moldara o pai, o medo de perder a filha como perder amigos. Ama quem quiseres. Mas cuida da família que crias. Lágrimas fluíram, um rio de reconciliação parcial. De regresso, Ana contou tudo a Sofia num café no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV. Ele aceita, devagar. Sofia sorriu, mas sombras persistiam. E a minha família? O abraço que se seguiu foi frágil, como porcelana de vista alegre. O incidente que testaria tudo irrompeu como uma onda tsunâmica no mar calmo da sua união. Foi numa quinta-feira de março, com Lisboa florida de camélias nos jardins do Trocadero. Sofia recebera um convite para um gala de fado no Coliseu dos Recreios, um marco na sua carreira, a noite que me consagra, dissera ela, olhos brilhantes. Ana, orgulhosa, ajudou a escolher o vestido, negro, bordado com motivos alentejanos, evocando as saias das camponesas. Serás a rainha da saudade, brincou Ana, beijando-lhe o pescoço. A gala era um turbilhão de elites, políticos, artistas, herdeiros de fortunas do vinho. Sofia subiu ao palco, a voz preenchendo o salão como névoa do Tejo. Cantou Estranha Forma de Vida, dedicando-a à mulher que me ensinou a amar sem medo. A plateia aplaudiu de pé, mas nos bastidores, o veneno ferveu. Inês, convidada por um capricho social, sussurrou a um jornalista: sabias que a musa dela é uma exilada familiar? Escândalo alentejano. O repórter, farejando manchete, ligou para Évora. Horas depois, o Correio da Manhã publicava: fadista rebelde, amor proibido deserdado pela terra das olivas. O escândalo explodiu. Sofia acordou com o telemóvel a vibrar, chamadas da família, agora furiosas. O pai, em áudio rouco: vergonha pública. Nunca mais pises esta casa. A mãe, soluçando: volta, filha. Deus perdoa se te arrependeres. Sofia desabou no chão do apartamento, o vestido da gala amarrotado como a sua alma. Ana, vinda a correr do tribunal, encontrou-a assim, encolhida, murmurando fragmentos de fado. Eles usaram-me. Inês. Ela traiu-nos de novo. Ana investigou. Sim, Inês, movida por ciúme e remorsos mal resolvidos, alimentara o fogo. Confrontou-a num café no bairro Alto. Porquê, Inês? Éramos irmãs. A amiga chorou. Eu via-te feliz, Ana, mas temi pelo teu futuro. No Porto, as coisas são tradicionais. Ana perdoou-a a duras penas. Vai, e não voltes sem aprender, mas o dano era irreversível. O gabinete de Ana recebeu queixas, clientes católicos retirando-se, o sócio principal a pressionar por demissão. Escolhe amor ou carreira? Sofia cancelou atuações, mergulhando num poço de dúvida. Talvez eu seja mesmo uma maldição. O Alentejo não mente. Ana, desesperada, organizou um protesto silencioso, um concerto solidário no Jardim da Estrela, com fadistas aliados cantando por direitos.
Sofia subiu ao palco improvisado, voz trêmula mas pura. Esta canção é para os laços que o medo testa. A multidão, ativistas, vizinhos, até transeuntes curiosos, ergueu bandeiras arco-íris. Foi um triunfo modesto, mas curador. No entanto, o alto trajo veio em forma de crise familiar dupla. O pai de Ana sofreu um enfarte, agravado pelo stress do escândalo filtrado para o norte. No hospital do Porto, ele sussurrou: "Não percas por mim, filha. Ama como eu amei a tua mãe, sem reservas." Morreu 2 dias depois, deixando Ana devastada. Sofia voou para o norte, ignorando o próprio caos, para estar ao lado dela no funeral na Sé. A família, rígida em negro, olhou-a com desdém, tias murmurando a lisboeta, primos virando o rosto. Mas a mãe de Ana, com olhos vermelhos, apertou-lhe a mão. "Obrigada por dares força à minha filha." De regresso a Lisboa, o luto uniu-as mais. Passeavam pelo cemitério dos prazeres, lendo epitáfios que contavam vidas de saudade. "Ele partiu em paz", disse Ana, encostada ao ombro de Sofia. "Graças a ti." Mas o preço era alto. Ana pediu uma licença do trabalho, Sofia recusou um contrato em Espanha por medo de exposição. A traição de Inês ecoava, forçando-as a questionar amizades antigas. Numa noite chuvosa, o clímax emocional irrompeu. Sofia recebeu uma carta do irmão: "Vem a Évora. A mãe está mal, perdoa-nos." Era uma armadilha? Um apelo genuíno? Ana insistiu em ir. "Eu vou contigo. Como tua advogada e tu amor." A viagem de comboio para o sul foi tensa, o Alentejo desfilando em planícies douradas de trigo. Em Évora, a casa familiar era um museu de tradições, azulejos muçulmanos nas paredes, crucifixos em cada canto, o cheiro de ensopado de borrego no ar. A mãe de Sofia, frágil como uma oliveira centenária, esperava na porta. Abraçou-a, lágrimas misturando-se à chuva. "Eu errei, filha. O medo de perder-te cegou-me." O pai, ausente, mandara uma nota: "O sangue é mais forte que o orgulho." Conversaram horas, à lareira, com Ana traduzindo silêncios em palavras de lei e amor. Não foi perdão instantâneo, feridas como essas demoram gerações, mas um começo. "Canta para nós", pediu a mãe. Sofia entoou um fado suave, a voz enchendo a sala de luz inesperada. De volta a Lisboa, exaustas mas renovadas, Ana e Sofia enfrentaram o Tribunal da Opinião Pública. Ana reabriu o gabinete com foco em direitos ganhando aliados. Sofia lançou o álbum Laços de Estados, que tocou rádios nacionais, inspirando histórias semelhantes. A traição de Inês deixou cicatrizes invisíveis, como as rachas nos azulejos antigos que Ana tanto amava restaurar. Dias após o gala, Inês tentou contactar, mensagens de arrependimento, flores enviadas ao apartamento. "Eu só queria proteger-te, Ana. Como na faculdade, quando te guardei segredos." Mas Ana bloqueou-a, o coração endurecido pela lei implacável que praticava. Sofia, mais perdoadora, hesitou: talvez ela sofra sozinha agora. Discutiram à mesa do pequeno almoço, com o cheiro de café a misturar-se à tensão. "Perdão não é fraqueza", argumentou Sofia. "É o fado, aceitar a dor para seguir." Ana cedeu, marcando um encontro num café neutro no Lumiar. Inês chegou pálida, olheiras profundas como as ruas de Alfama. "Eu traí porque invejava. Tu encontraste o amor que eu não tenho." Revelou o seu próprio segredo: um casamento infeliz no Porto, um marido que ignorava as suas inclinações. "Pensei que sabotando, me salvava." Lágrimas fluíram e num gesto surpreendente, Inês confessou atração antiga por Ana, não romântica, mas de admiração misturada a ciúme. "Desculpa. Fui egoísta." Ana perdoou, abraçando-a como uma irmã perdida. "Vai, constrói a tua verdade." Sofia, ao saber, sorriu. "Vês? Laços de Estados renascem." O escândalo, porém, ramificou-se.
Jornais sensacionalistas publicaram fotos granuladas delas de mãos dadas no rocio, títulos gritando advogada e fadista, amor contra a tradição. Redes sociais fervilharam, apoio de jovens lisboetas com hashtags amor sem fronteiras, mas ódio de conservadores nortenhos e quando Deus castiga os desviados. Ana recebeu ameaças anónimas no gabinete, sai da lei ou caíste, forçando-a a contratar segurança. Sofia, perseguida por paparazzi em ensaios, cancelou um concerto em Setúbal por receio de violência. A pressão familiar atingiu o pico com a mãe de Ana. Após o funeral do pai, ela viajou a Lisboa, instalando-se no apartamento como uma avó preocupada. Filha, isso não é vida. Casa-te com um homem decente, tem netos para mim. Ana, exausta do luto, explodiu. Mãe, o meu amor a Sofia é real como o teu pelo pai. A mãe chorou, invocando santos. O Porto é terra de fé, não de pecados. Sofia interveio, cozinhando um cozido à portuguesa para suavizar. Senhora, prove isto. É como o amor, temperos misturados fazem o melhor prato. Aos poucos, conversas fluíram sobre a juventude da mãe na ditadura, amores silenciados pelo medo. Talvez eu entenda, devagar, admitiu ela, partindo com um abraço hesitante a Sofia. Sofia enfrentou o seu julgamento em Évora. O irmão, o único aliado, convidou-a para a vindima nas vinhas familiares. Vem, mana. Mostra-lhes quem és. Ana acompanhou, o carro serpenteando pelas planícies onde o sol dourava as uvas. Na adega, mãos sujas de mosto, cantaram fados tradicionais enquanto pisavam o fruto. O pai, estoico, aproximou-se ao fim. A tua voz ainda ecoa aqui. Fica, se quiseres. Não era aceitação plena, mas um ramo de oliveira, literal, colhido do pomar. Sofia chorou, abraçando-o pela primeira vez em meses. De volta, o casal fortaleceu laços com terapia, sessões com uma psicóloga que era em Lisboa, discutindo traumas de rejeição. O amor não é teste, é jornada, disse a terapeuta. Inspiradas, organizaram um workshop Saudade e Aceitação, misturando lei e fado para vítimas de discriminação. Participantes de todo Portugal vieram, partilhando histórias que entrelaçavam as delas. Mas o clímax pessoal veio numa crise de saúde. Sofia, estressada, sofreu um colapso durante o ensaio, exaustão emocional manifestada em tonturas e falta de ar. No hospital de São João, Ana velou-a, segurando a mão pálida. Não me deixes, sussurrou Sofia, olhos fechados. Nunca, prometeu Ana, recordando o juramento universitário. Horas de espera, com o cheiro de desinfetante misturado a flores enviadas por fãs. Sofia acordou fraca, mas com um sorriso. Foi o meu fado a pedir pausa. Agora, vive devagar contigo. A recuperação foi lenta, passeios curtos pelo Tejo, chás de ervas alentejanas, noites de histórias contadas à luz de velas. Ana pausou casos, priorizando-as. A traição de Inês transformou-se em ponte. Ela tornou-se voluntária no workshop, redimindo-se através de ações. Socialmente, o vento mudou. Um debate na RTP sobre direitos LGBTQ citou o caso delas como exemplo de resiliência. Portugal evolui, disse um comentador. A mãe de Ana ligou, vi na TV orgulho, filha. O pai de Sofia enviou uvas, para adoçarem a vida. O amanhecer após a tempestade trouxe uma Lisboa renascida, com o sol de primavera aquecendo as pedras do Chiado como um beijo de perdão. Ana e Sofia, forjadas no fogo do incidente, emergiram mais fortes, os laços de estados agora irrompidos em teias inquebráveis. O gabinete de Ana floresceu. Novos clientes, atraídos pela sua história, enchiam as salas de azulejos com vozes de esperança. Ela fundou a Rede de Laços, uma ONG para apoio jurídico a famílias queer, inspirada nas dores próprias. Não mais segredos, declarava nos jantares com doadores, o braço de Sofia entrelaçado no seu. Sofia, curada, lançou o álbum em pleno. Laços em Prova subiu às paradas, com faixas que misturavam fado clássico e toques modernos de viola eletrónica.
O single Advogada do Coração dedicava-se a Ana, letras evocando tribunais e olivas. Nas salas de lei ou nos campos de dor, o teu toque é a minha sentença de amor. Turnê nacional seguiu. Porto, onde cantou na Casa da Música para uma plateia que incluía a mãe de Ana, lágrimas nos olhos. Évora, num palco improvisado na praça, com o pai a aplaudir da primeira fila, o rosário guardado no bolso. A reconciliação familiar foi um processo humaníssimo, como o vinho que melhora com o tempo. A mãe de Ana visitava mensalmente, trazendo doces do norte, bolas de Berlim quentes, histórias de juventude, revelando amizades silenciadas pela sociedade dos anos 70. Eu entendo agora, filha. O amor é como o Porto, encorpado, mas suave. Jantares conjuntos tornaram-se tradição, bacalhau no forno com a família alentejana de Sofia, que aos poucos expandia, o irmão casando, sobrinhos curiosos chamando tia fadista. O pai de Sofia, orgulhoso em silêncio, enviava caixas de azeite premiado, para lubrificarem os caminhos da vida. Uma missa em Fátima, pedida pela mãe, incluiu orações por uniões abençoadas, um passo tímido para a aceitação. Não era perfeito, tias conservadoras ainda murmuravam, primos evitavam olhares, mas o humanismo prevalecia, o sangue, como o fado, perdoa através da melodia compartilhada. Socialmente, o casal tornou-se símbolo. Convidadas para o Arraial Prida em Lisboa, desfilaram na parada arco-íris, mãos erguidas ao céu do Marquês de Pombal. Jovens aproximavam-se, vocês salvaram-me. Ana discursava em conferências da UE em Bruxelas, citando Portugal como farol, de Salazar à igualdade, passamos pela saudade para a luz. Sofia colaborava, cantando interlúdios que silenciavam salas. A traição de Inês curou-se em amizade renovada. Ela divorciou-se, mudando para Lisboa para trabalhar na rede de laços como coordenadora. Testei-vos, mas aprendi, confessava em cafés do Bairro Alto. As três, Ana, Sofia, Inês, formavam um trio improvável, rindo de memórias da faculdade sobre vinhos baratos. O clímax romântico veio num entardecer de verão no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Ana ajoelhou-se na falésia, o Atlântico rugindo abaixo, oferecendo um anel de prata com azulejo incrustado. Sofia, casa comigo? Não pela lei, mas pela nossa eternidade. Sofia, lágrimas salgadas como o mar, aceitou. Sim, minha advogada do coração. O beijo selou sob o sol poente, gaivotas testemunhas. O casamento foi íntimo, na Quinta da Regaleira de Sintra, votos trocados no poço iniciático, fado ao vivo, famílias unidas em mesas de sardinha assada e pastéis de nata. Não BKCH, mas um final humanista, prova de que laços, sob pressão, tecem tapeçarias mais ricas. Anos depois, com uma filha adotada de Faro correndo pelos jardins, Ana e Sofia contavam a história como fado. Dói, mas canta. E o canto liberta. Elas viveram, amando sob o céu português, onde a saudade se transforma em esperança eterna.